Olá, seja bem-vinda e bem-vindo à Rede PT de Comunicação. Hoje o assunto aqui é futebol. A nossa convidada é Juliana Agatti, secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. O Brasil será sede da competição pela primeira vez na história e a proposta do governo é transformar esse grande evento em um legado para mulheres e meninas de todo o país. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Juliana, qual é o legado dessa grande competição que agora também traz as mulheres para o centro, que é a Copa Feminina? Bom, a gente entende, assim, todas essas discussões que a gente está, que essa é uma Copa do legado, né? A própria possibilidade da gente estar aqui falando sobre Copas, sobre futebol feminino, sobre a realização desse grande evento em tantos outros lugares por onde eu tenho participado, dentro do governo e fora do governo, já é a construção desse legado. Porque a gente debate, pensa, avalia e comunica, porque tem um desconhecimento em relação ao futebol feminino. Sim. Então a gente entende que esse processo é um legado. E um outro ponto assim muito importante é que essa é uma Copa que não é a Copa de grandes infraestruturas. Vão ter ajustes pontuais nas infraestruturas de estádios, mobilidade em municípios, mas a gente vive um legado, a possibilidade de realização da Copa do Mundo Feminina 2027 é viver um legado da Copa de 2014. A gente entende que é importante dizer isso porque a Copa de 2014 masculina tiveram grandes infraestruturas nos estádios, em mobilidade, nos aeroportos. Então, foi esse investimento importante para o país, porque a realização de eventos esportivos traz essa tônica que possibilita que hoje, na maturidade que o futebol feminino está, a gente usufrua desse legado e projete para a Copa do Mundo Feminina 2027 esse enfoque maior no legado social e no legado esportivo. Então nós temos conversado com atletas, treinadoras, árbitras, pesquisadoras, e a gente quer que esses elementos também estejam no anexo aí da entrega do nosso Plano Nacional do Legado, que a gente vai ter entrega do Plano Nacional do Legado. Agora, quais são as linhas centrais que a gente traz nessas discussões todas aí que a gente tem feito? A gente enfoca no legado esportivo, o legado social e legado também com impacto econômico, turístico, né, nas cidades. E também a gente tem trazido a importância desse legado institucional. Porque organizar um grande evento requer um aparato institucional muito potente. Porque nessa agenda de articulação da Secretaria da Copa, a gente tem agenda com mais de quase 30 ministérios. É uma grande articulação. É uma grande articulação. Então eu vou falar um pouquinho disso primeiro, porque acho que é interessante. Até para quem está assistindo e não conhece muito como é que está essa organização, o tanto que é importante saber essa engenharia de organização, como que ela se dá. Então, a gente tem um comitê gestor da Copa, que aí ele é formado por ministros de Estado, com a coordenação do ministro de Estado do Esporte, e que olha estrategicamente para esse grande evento, com reuniões semestrais. Então, a gente deve fazer em breve a primeira reunião desse comitê gestor. A gente tem um grupo gestor da Copa, que é composto ali por representantes de todos esses ministérios, mas no nível ali do estratégico para o tático, para o acompanhamento de como as coisas têm encaminhado em relação à Copa. Ele é composto também por essa representação dos ministérios. Está sob a coordenação da Secopa, então a Secretaria Extraordinária da Copa que faz a coordenação. E temos 11 câmaras temáticas, câmaras técnicas, que elas são responsáveis para estabelecer os planos de ação e planos operacionais baseados nas garantias que o governo sinalizou para a FIFA para sediar esse grande evento. Certo. Então, nessas câmaras tem questão de vistos, como é que vai funcionar, a questão dos aeroportos, trabalho, segurança, né? A gente tem a responsabilidade da entrega de um plano nacional, um protocolo nacional de segurança. Tem câmara temática do legado e tem a câmara temática de cidade-sede. Então, ao todo, são 11 câmaras temáticas. Então, é nessa estratégia de governança que a gente tem conduzido essa agenda COP. Então, a gente entende que essa estratégia, que ela é uma estratégia que bebe da fonte da realização da COP30,
bebe da fonte também da realização do G20, da Copa de 2014, porque muita gente que esteve lá naquele momento está agora aqui. Então, essa estrutura de governança robusta, a gente entende que é um legado institucional que vai sendo aperfeiçoado a cada novo grande evento. E é muito importante, porque é por aí que a gente pactua, estabelece planos de ação, acompanha, envolve órgãos de controle também nesse processo, e a relação com a FIFA e também com a CBF, que são as instituições aí do futebol, que nós mantemos relação justamente para caminhar na realização desse grande evento. Sim. No legado esportivo, a gente trabalha em duas frentes principais. A profissionalização do futebol feminino, que é uma temática assim, de extrema importância. Nós queremos essa profissionalização equiparada com a do futebol masculino. A gente sabe que não tem comparação de estilo de jogo entre futebol feminino e futebol masculino. O próprio futebol feminino tem a sua trajetória, o seu jeito de expressar em campo, tem os seus talentos, mas a gente sabe que impacta a falta de infraestrutura, uma infraestrutura de jogo necessária, os espaços que vão ser os treinamentos, os centros de treinamento disponíveis para o futebol feminino. Existe uma questão cultural, inclusive. Existe, inclusive, uma questão cultural, né, que está permeada por preconceitos, Sim. estereótipos. Sim. Então, como que a gente trata dessa profissionalização do futebol feminino? Enfrentando todas essas questões. E também a adequada e justa, os adequados e justos parâmetros também para que o futebol feminino aconteça nas federações, nos clubes, tempo de TV. Então, todas essas questões, né? A questão salarial também, mais patrocínios. Então, como que a gente olha para o futebol feminino com esse enfoque, atentas à profissionalização do futebol feminino. Outro escopo também que a gente entende que é importante nessa agenda do legado esportivo é maior participação das mulheres na gestão do esporte e do futebol. Super importante. Nos espaços de decisão, que é por onde passa essas conquistas legais, né? E esses normativos também. A gente percebe que as instituições do futebol, a instituição do futebol do Brasil, que é a CBF, na relação com seus clubes também, nessa relação da profissionalização, tem mecanismos de indução para que os times tenham times de futebol feminino, que são importantes mecanismos de indução, mas a gente sabe que pode avançar ainda muito mais. Existe uma rede que vai para além do esporte, não só na Copa, mas para que o futebol funcione, ou qualquer outro esporte funcione. Você acredita que a Copa ela também vai impulsionar essa outra, vamos dizer assim, esse segundo anel de atuação das mulheres? Com certeza, assim, a gente fala nessa parte do legado esportivo ainda, a gente está falando de uma frente que é muito importante e mobiliza essa rede, que é esse futebol escolar, o de base, que acontece no bairro, que acontece na cidade, que acontece nos municípios, alguma entidade ali que se mobiliza para acontecer o futebol feminino, o quanto que é importante por dentro da educação também, esses profissionais, os profissionais de educação física, as aulas de educação física, oportunizar a prática do futebol feminino por meninas e adolescentes, porque tem cada vez mais essa demanda e não necessariamente tem a oferta. Então, a gente tem percebido, percorrendo o país, que nos municípios, por meio de ONGs, de entidades, que o futebol feminino acaba que é um movimento social. Sim. Foi a forma que as meninas, as mulheres, quem gosta de futebol e de futebol feminino, encontraram para se organizar e para praticar o futebol. Mas às vezes esbarra porque não tem horário no campinho, porque o campinho ele tá mais sob o domínio do futebol masculino. Mas a gente não quer com isso rivalizar. Isso é importante dizer. A gente quer juntar, porque assim, nessa perspectiva do direito e da equidade, de que a mulher, ela pode, a menina e a adolescente, ela pode e deve estar nesse espaço sempre que ela quiser. É curioso isso que você está falando, porque até não tanto tempo atrás o futebol feminino era proibido por lei. Exatamente. Essa é a grande narrativa aí que a gente traz, porque ainda muita gente desconhece, né, da proibição. O futebol feminino ele foi proibido em 1941 e ele ficou proibido até 1979. Olha, a gente está falando de quase 40 anos de proibição. De um esporte, né? A proibição de prática de um porque esporte. era entendido como não adequado para o feminino.
Tanto que a gente fala muito de futebol de mulheres, né? Até para tirar esse estereótipo do feminino que lá atrás foi utilizado para proibição também, né? Então ficou quase 40 anos proibido e foi regulamentado em 1983. Sim, muito recente. Quando ele é muito recente, quando ele é regulamentado, e mesmo que tenha sido proibido, não significa que as mulheres pararam de jogar futebol. Por isso que a gente fala do futebol feminino também como um movimento de resistência e também a necessidade de um reconhecimento. Porque essa trajetória, essas mulheres que desbravaram, enfrentaram, estiveram ali na linha de frente para a prática dessa modalidade, são essas mulheres que permitiram que hoje a gente realize, inclusive, a primeira Copa do Mundo feminina no Brasil, na América do Sul, na América Latina. Que é de um simbolismo imenso. Que é de um simbolismo imenso, carregado dessa trajetória. E aí, em 1988, foi a primeira seleção experimental FIFA, que foi competir na China, que a gente fala que são as pioneiras do futebol, que já tinham times vinculados, de clubes um pouco que já se organizavam, mas foi essa organização que possibilitou estar em 1988, e elas voltaram de 1988 com medalha de bronze. E aí depois tem 1991 também, aí 1995 que abriu as portas para as Olimpíadas e daí em diante. Então essas são as pioneiras, né, do futebol feminino. E na própria legislação da Copa que a gente aprovou agora, traz um reconhecimento para essas pioneiras. Explica para a gente melhor como é esse reconhecimento. Esse reconhecimento, e é importante dizer, porque o debate foi muito intenso quando o projeto de lei esteve no Congresso, mas o Congresso entendeu e aprovou, porque entendeu importante esse reconhecimento histórico para essas pioneiras. Na Copa do Mundo Masculina, de 2014, teve também um reconhecimento histórico para os atletas, né, do futebol masculino, para a modalidade do futebol masculino. E agora a gente quis essa justa equiparação desse reconhecimento, e no texto da lei traz o reconhecimento para as pioneiras de 1988 e 1991, ao todo são 30 mulheres que estão nesse reconhecimento histórico, com premiação e também esse reconhecimento. Em 1995 tem um projeto de lei também, que adere a essa agenda aí da lei da Copa, que está tramitando ali no Congresso, deve passar pela Câmara, e que também faz parte aí desse conjunto aí das pioneiras do futebol feminino. A gente fala de mulher, quando a gente fala do futebol feminino, a gente fala da presença da mulher em ambiente tradicionalmente masculino. Sim. E na sociedade, equiparando, a gente fala da presença dessa mulher também em ambientes tradicionalmente masculinos. E para que a partir dessa agenda a gente traga também toda a discussão de enfrentamento conjunto a todas as formas de violência contra as mulheres. Que ela é física, mas ela é institucional, ela é psicológica, digital. Porque o que é uma proibição? O que é a proibição de uma modalidade para mulheres, meninas que estavam ali, que sonhavam de estar naquele espaço? Então, a partir dessa plataforma Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, a gente fala da Copa meio que uma plataforma para dar voz a tudo isso que está acontecendo em diversas políticas de diversos ministérios e na sociedade, para que a gente consiga canalizar para esse grande evento, mas que esse processo de construção da realização da Copa, ele já traga esses elementos. E se a gente parar para pensar, essa geração aí de 13 anos nunca vivenciaram uma Copa no Brasil, né? E a primeira Copa que vai vivenciar no Brasil é a Copa de 2027. E acho que é importante dizer, já que, né, a gente está falando aí desse evento tão importante que é a Copa do Mundo Feminina 2027, dizer que o ano que vem no Brasil a gente vai ter Copa. Quando a gente fala, o ano que vem no Brasil a gente vai ter Copa. Às vezes algumas pessoas questionam, mas não está acontecendo não é agora, Copa agora? A gente fala, sim, agora, e tem Copa também o ano que vem, e o Brasil como sede. Que é a Copa Feminina. Sim. E aí, onde que ela vai acontecer, né? Isso. É isso que a gente quer trazer, assim, também. Ela vai trazer em 8 estados e cidade-sede. Então, vão ser 3 no Nordeste. Essa foi uma escolha aí da FIFA, a partir do processo de candidatura, importante frisar. Vai ocorrer em Recife, Salvador e Fortaleza, no Nordeste, nas arenas aí desses estados e municípios.
vai ocorrer em São Paulo, Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. Então, Quando a Copa começa? Já temos a data? A Copa começa dia 24 de junho de 2027 e se estende até 25 de julho de 2027. Então, é praticamente um mês de Copa. São 32 delegações, ainda está em processo de classificação. Aí, só em fevereiro do ano que vem, a gente vai saber todas as delegações que vão estar aqui junto aqui no Brasil, né, na competição, no momento da Copa. E vão ser 64 competições. Então, a gente entende que vai ser um momento mágico, assim, de realização desse grande evento. A gente tem conseguido manter essa interlocução muito firme aí com as instituições do futebol, com a FIFA, com a CBF, também nessa agenda para dentro do governo, porque a gente entende que essa realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, 2027, passa por uma decisão política. Sim. Por uma decisão política de sediar um torneio tão importante que traz para o centro da agenda toda essa agenda que as mulheres, né, enfrentam no dia a dia aí na sociedade e que ela está presente também dentro de campo. E o futebol feminino como uma analogia, assim, como um ambiente, não só uma analogia, como um ambiente concreto aí dessa realização. Juliana, eu fiquei curiosa, você falou que está viajando o país inteiro, conhecendo iniciativas. Como está funcionando esse o país inteiro, porque às vezes a gente é convidado para falar sobre determinados assuntos, assim, as pessoas estão se interessando muito no tema Copa. A gente tem recebido as mais diversas entidades, instituições, tanto no Brasil quanto fora, para querer participar da Copa Feminina 2027. As pessoas querem participar, querem se engajar, querem estar presentes. Mas o grande caminho que a gente percorreu foi visitando todos os estados e cidades-sede. Então a gente visitou os comitês estaduais, que cada estado que vai sediar precisa instituir seu comitê estadual e cada município seu comitê municipal. E tem o estádio também. Às vezes o estádio ele é estatal ou não, né? Às vezes ele é sob a gestão do poder público ou é concessão. Então, nós visitamos todas essas cidades e estados, fizemos esse alinhamento do entendimento da Copa, onde que a gente está, o que é o futebol feminino, qual foi a trajetória desse futebol feminino, como a gente está organizando essa governança e onde a gente precisa chegar para entregar esse grande evento. Aí você pergunta, o que você entende que é o legado? Percebe que o legado é essa construção, né? Com certeza. O legado está em construção. Exatamente. E não é somente do governo, é uma construção coletiva que está acontecendo. E precisa ser, né? Porque são essas vozes aí e essa presença aí do futebol feminino durante todos esses anos que vê na Copa também uma oportunidade de contribuição. Como é que você imagina, por exemplo, na próxima década, que a partir dessa realização da Copa do Mundo no próximo ano, na próxima década, o que é que a gente poderia avançar mais? Bom, assim, acho que a Copa, a gente tem essa expectativa, né, que todas essas frentes envolvidas, que tem governo, mas tem todo esse ecossistema do futebol, que é importante dizer, então, assim, responsabilidades muito claras, assim, nesse ecossistema. A gente espera que as meninas e adolescentes tenham lideranças, né, mulheres aí do futebol feminino para se espelhar, né? Que a Marta mesma diz que elas abriram as portas para a igualdade. Então, essa igualdade, essa equidade que a gente traz na realização da Copa, que a gente quer ver concretizada. E aí passa por tudo isso que você trouxe, assim, da gente ter mais narradoras, não só, a gente não quer as mulheres só dentro do futebol feminino. A gente quer as mulheres no feminino e no masculino, da mesma forma que os homens estão no feminino e no masculino. A gente sempre enfatiza isso. É essa participação conjunta mesmo, de entender que cada vez mais esses espaços, eles são naturais para as mulheres. Então, a gente quer que tenha mais presidentas de clube de futebol, né? Como a gente tem referências hoje. A gente quer que tenha mais árbitras. A gente tem árbitras apitando a Copa do Mundo masculina. Exato. São mulheres importantes que estão lá. A gente tem as locutoras. Cada vez mais a gente tem jornalistas esportivas mulheres.
tanto nas redes sociais, que a gente tem falando de futebol masculino, feminino, falando de esporte. Então, o que pensar daqui a 10 anos é que nós estejamos nesse espaço, que nós estejamos nesses espaços de decisão e de deliberação, que nós estejamos mais presentes no Congresso, para que quando uma lei do futebol feminino vai lá, a gente possa dar voz para ela, que a gente esteja nesses ambientes da decisão política e desses marcos legislativos importantes, porque é importante, é necessário que o marco legislativo fale e dê as linhas e induza ação a partir desse parâmetro. E nós queremos que no ambiente escolar também dos bairros, que seja natural também para as meninas a prática do futebol feminino. E que os núcleos familiares entendam como natural também. Porque ao ver uma Copa do Mundo feminina, essas mulheres do Brasil, a seleção brasileira, podendo viver de futebol também, sendo reconhecido, profissionalizado, aquela menina que sonha um dia chegar nesse lugar, esse sonho é real. Maravilha. Eu quero deixar a câmera aberta para você, se você quiser deixar alguma mensagem a mais, se tiver algum tema que a gente não tratou e que você entenda que é importante publicizar ainda. Estamos chegando no final da nossa entrevista e a fala é sua. Muito obrigada, eu agradeço e tem um recado bem importante, sim, que eu gostaria de dar. Primeiro, para dizer que a Copa do Mundo 2027 é no Brasil, que é a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027. E uma Copa do Mundo, ela começa muito antes do dia da realização desse grande evento. Então, nesse processo de pré-Copa, a gente está construindo uma grande cultura e um movimento do futebol feminino no país. Justamente para que a gente tenha os estádios lotados. Então, a gente quer esses estádios, durante a realização desse grande evento, com a presença de torcedores, torcedoras, meninas, adolescentes, para que vivam esse espetáculo e tenham essa oportunidade de viver esse espetáculo. Então, esse é um convite que fica para que a gente construa junto esse processo, para que a gente tenha a realização de um grande evento com a presença da torcida e que a gente consiga deixar para o país, para a sociedade, um legado esportivo, social, de impacto nessas localidades duradouro. E que a Copa, apesar dela estar em 8 estados e 8 cidades, ela é uma Copa do Brasil. E a gente quer que o Brasil inteiro viva essa Copa Feminina 2027 pela primeira vez no nosso país e que a América Latina esteja presente também, a América do Sul esteja presente participando desse grande espetáculo. Juliana, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua palavra, que é muito importante para a gente, e te parabenizar por estar à frente desse grande evento, por estar à frente desse movimento mesmo, é mais do que um evento, né? Compreendendo que coloca também o nosso país em um outro lugar em relação a grandes eventos e ao esporte mundial. Com certeza, é um outro patamar, um outro paradigma, como você mesma disse aí, com as contribuições muito importantes também para esse momento. Muito obrigada. Eu conversei com Juliana Gatti, secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027. Nós, da Rede PT de Comunicação, agradecemos a sua participação. Continue acompanhando a nossa programação para mais entrevistas, reportagens e conteúdos sobre os temas que impactam a vida do povo brasileiro. Até a próxima.